Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Ana Cleide, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu vim aqui para dividi-la com vocês, amém? O livro de Neemias nos traz uma história muito interessante, onde podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Neemias, a Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Ele estava na cidadela de Suzã, no palácio do rei, quando recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, seus muros derribados, o povo em grande miséria. E no versículo 4 do capítulo 1, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias recebe aquela notícia, de imediato o seu coração se angustia. A palavra diz que ele chorou e lamentou. Coisa muito natural quando nos deparamos com uma notícia que não nos agrada. Há notícias que chegam para nós como um rolo compressor, que vem destruindo tudo e todos. E aquela notícia deixou realmente Neemias muito abalado. Mas a palavra diz também que ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. E a Bíblia relata a oração de Neemias, uma oração que fala da misericórdia, que fala da aliança, uma oração onde Neemias reconhece as suas falhas, os seus pecados, os pecados do povo, a desobediência, enfim. Neemias recorre ao Senhor naquele momento de angústia, naquele momento onde ele por si só nada podia fazer. E continuamos a leitura e quando chegamos no capítulo 2, no versículo 2, o rei encontra Neemias muito triste. O rei olha para Neemias e percebe que o seu coração está abatido, que o seu semblante não é o mesmo. Quando nós convivemos com alguém no nosso dia a dia, aquela pessoa não precisa abrir a boca para percebermos que ela está em angústia. O seu olhar, o seu semblante, a maneira como ela se comporta, dá para a gente perceber que ela não está bem. E foi isso que aconteceu. O rei me disse, no capítulo 2, versículo 2, Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ter tristeza do coração. Então temi sobremaneira. O rei percebeu a tristeza de Neemias e Neemias precisou falar do que se tratava. E logo o rei perguntou. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E eu acredito que naquele momento Neemias fez uma oração rápida em espírito. Não deu tempo Neemias se retirar e orar. Porque Neemias já tinha orado antes. Neemias já tinha se preparado antes para aquele momento. E ali Neemias diz: Então orei ao Deus dos céus. E Neemias continua, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E o rei permite. O rei permite e ainda mais, Neemias, ele pede cartas ao rei para que ele possa atravessar as províncias sem problemas. Neemias pede ao rei que lhe dê cartas para que seja liberada madeira, seja liberado material para a reedificação dos muros. E tudo aquilo é permitido. E o rei ainda surpreende Neemias com algo que ele não pediu. No versículo 9, diz assim: O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. A oração de Neemias abriu caminhos. A oração de Neemias deu-lhe estratégia, deu-lhe planejamento. E assim foi Neemias até Jerusalém para cumprir
com o seu propósito. Lá não foi fácil. Neemias encontrou muita dificuldade, muito adversário, muita gente do contra. Neemias encontrou resistência, foi ridicularizado, foi desprezado, sofreu muito por causa da oposição, dificuldades internas, boatos, mentiras, ameaças, falsos amigos. Neemias encontrou dificuldades que eu e você não podemos imaginar. Precisamos ler toda a história para ficarmos a par de tudo que Neemias encontrou pelo meio do caminho. Ele desistiu? Não, em momento algum. Neemias continuou perseverante, Neemias continuou firme. E a Bíblia diz que em 52 dias os muros de Jerusalém foram reedificados. E Neemias era apenas o copeiro do rei. Neemias não se prendeu à sua limitação. Quando ele recebeu aquela notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ficou em grande angústia, mas nem por isso Neemias disse: não posso fazer nada, sou apenas um copeiro, o que eu posso fazer? Não, Neemias foi aos pés do Senhor e a sua oração, a sua conduta perante o Senhor fez dele um estrategista, fez dele um arquiteto. O copeiro do rei reconstruiu os muros de Jerusalém. Se você está aí pensando que não pode isso ou aquilo, ore ao Deus dos céus, ore ao Senhor e peça direção. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Que esta palavra venha trazer para nós a certeza, a convicção de que quando buscamos a direção do Senhor, quando buscamos a direção dos céus, caminhos se abrem. Caminhos se abrem e coisas sobrenaturais acontecem. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja o Senhor porque você ficou até aqui para escutar esta palavra dos céus. Se inscreva no canal se você não é inscrito, curte, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Amém? Gratidão.